Olá, meus amados ouvintes, está começando nesta segunda-feira o seu devocional diário do Temor e Tremor. Quem fala com vocês é o irmão Evaí e hoje nós vamos dar continuidade ao Sermão do Monte. Nós vamos ver hoje o ensino a respeito da lei, que se encontra dos versos 17 ao verso 20 do capítulo 5 de Mateus. Mas antes de darmos início, nós vamos orar, nós vamos pedir a instrução do nosso Senhor Deus e que Ele fique conosco nesse momento. Pai, eu oro por aqueles que me deste e em mim creram, que em teu nome sejam protegidos e que sejam unidos como nós. Peço que você aí da sua casa ou de onde quer que você esteja, também ore. Santíssimo Deus, diante de Ti, meu Deus, eu coloco, Pai, a minha vida. Peço perdão pelos meus pecados. Que neste momento, Teu Santo Espírito venha falar e a Tua palavra venha apetecer o nosso coração. Que ela venha ser, Pai, edificante. E que juntos, meu Deus, nós possamos aprender mais de Ti aqui. Tem misericórdia de mim e usa-me, Pai, conforme for a Tua vontade. É assim que eu oro e Te agradeço. Amém. Bom, como eu já havia falado, nós vamos hoje nos deter a respeito do ensino da lei. Nós vamos ler do verso 17 ao verso 20. Diz assim: Não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Verso 20. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Amém. Vale ressaltar que Jesus aqui ele não está nos dando um manual, uma receita para a gente entrar no reino dos céus. Ele está mostrando características daqueles que já são pertencentes ao reino dos céus. Hoje nós vamos fazer um pouco diferente, nós vamos mais expor os versos, né? O verso 17. Não pensem que vim para revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Então observem uma coisa. A lei de Deus, ela é o manual pelo qual nós devemos viver e guiar a nossa vida, né? Mas a gente sabe que cumprir a lei por completo, a lei de Deus, todos os mandamentos que estão contidos nas escrituras, é praticamente impossível, para não dizer impossível para mim e para você que nos ouve, né? Porque mesmo que nós completemos 99% dessas leis, se nós falharmos em esse 1% que nós falhamos, ele nos torna culpado de toda a lei. A gente vê isso lá em Tiago, né? Capítulo 2, o verso 10. Então, pela lei, nós somos acusados e considerados culpados da nossa total incapacidade de obedecer a Deus. Então, a lei, ela nos acusa e ela nos sentencia. Então, pela lei, nós somos condenados. Então, sabendo que a lei só nos acusa e que nos sentencia, que por ela nós somos culpados porque nós não cumprimos a lei, era necessário algo para nos salvarmos. Alguém que viesse para nos salvar. Então veio Cristo, que nos salvou através do sacrifício dele. E como a gente vê lá em Efésios, pela graça, graciosamente, né? Porque nós não merecíamos, então somos salvos pela graça. Isso não vem de nós. Mas é sabendo disso, de que nós somos salvos pela graça e que hoje vivemos pela graça de Deus, somos filhos de Deus pela graça de Deus, muitos vão dizer que a lei não serve de mais nada. Que muitos têm o seguinte pensamento: ora, se Cristo morreu por mim e eu sou salvo pela graça e não por cumprir a lei, eu vou viver do jeito que eu quiser. Eu vou pecar à vontade, porque eu vivo pela graça. Parece absurdo essa ideia. Mas é verdade, muitos pensam assim. Ou se não pensam, se não têm um pensamento dessa maneira, vivem como se fosse assim, como se não devessem obedecer. Mas Cristo, logo aqui no verso 17, ele derruba essa tese por terra. Logo nesse verso ele já mostra pra gente que não é bem assim. Ele diz: olha, eu não vim para revogar a lei ou os profetas, eu vim para cumpri-la. Eu não vim revogá-la de maneira nenhuma. Então, é como se Cristo estivesse dizendo aqui para esses
que usam dessa desculpa de viver pela graça para pecar, né? Ou como se Cristo estivesse dizendo para eles: olha, vocês são homens libertinos e carnais. Eu não vim para libertar vocês da lei de Deus, dos preceitos divinos. Não vim dar uma autorização para vocês pecarem. Eu não estou lhes dando permissão para vocês viverem da forma que desejarem. Eu vim para cumprir a lei e não para aboli-la. Cristo veio, cumpriu toda a lei. E ele é o nosso exemplo. Ele nasceu sob a lei e não a parte dela. Cristo, ele não proíbe nada que a lei obriga. Ele não ordena nada que a lei proíbe. Cristo não destrói nada que venha de Deus. Não use Cristo como desculpa para pecar. Então, no verso 17, Cristo derruba essa tese para esses que querem viver como libertinos e carnais. Não peque. Cristo não te dá permissão para você fazer isso. Não use da desculpa da graça para pecar. Mas vamos ao verso 18. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. O verso 18, ele confirma aquilo que Cristo vem falando no verso 17. Porque ele está dizendo, olha, eu não dei desculpa para vocês pecarem. Eu não vim abolir a lei. E o verso 18, ele é muito emblemático ao nos confirmar essa ideia. Porque ele está dizendo, olha, o céu passará, a terra passará, mas nenhum tio ou um i da lei jamais passará. Então, você não pode deixar de cumprir nenhum i, nenhum tio da letra. Porque Cristo veio para cumpri-la. Cristo está dizendo que a lei é perpétua. Entenda a lei como as Escrituras, o Velho e o Novo Testamento. Então, até que tudo se cumpra, você deve basear a sua vida pela lei, obedecer a lei o máximo que você puder. Embora que você falhe, mas você tem que obedecer. E observe outro fator, o que é um tio ou um i, em uma infinidade de letras que você vai encontrar nas Escrituras. Mas mesmo assim Jesus está dizendo, isso não vai passar. Você não pode deixar de cumprir a lei. Você não pode deixar de buscar cumpri-la. São as coisas menores da lei, como a gente vai ver no verso 19 agora, quando Cristo diz: aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Observe como se relaciona a questão do i e do tio. Agora, quando Cristo vai dizer que nós não devemos desrespeitar sequer o menor desses mandamentos. Nós não podemos fazer isso. Cristo sabia que alguns iam fazer isso. Cristo sabia que alguns iam desconsiderar a lei. Por isso que ele está dizendo que não vai passar um i ou um tio. É muito perigoso você que considera alguns aspectos da lei irrelevantes para a sua vida. Cristo está falando aqui diretamente para nós. Obviamente que lá na época ele estava falando aos seus discípulos, ele estava pregando ao povo daquela época. Essa palavra, ela fala diretamente conosco hoje. Alguns do nosso meio evangélico que hoje estão abandonando a lei do Senhor, estão abandonando as Escrituras para ser exatamente igual aos fariseus, aos escribas, que estavam anulando os mandamentos de Deus e colocando tradições. A gente vê isso em Mateus 15:3. Muitos líderes, muitas igrejas têm deixado de lado a lei do Senhor e têm colocado a Bíblia no banco de reservas e têm moldado as suas congregações de acordo com as tradições humanas, de acordo com as tradições mundanas, fazendo a mesma coisa que os fariseus. Os nossos líderes, nós, a exemplo dos fariseus naquela época, dos escribas, que deveriam ser os guardiões da lei, preservar a lei, eles desprezavam e estavam amoldando ela e colocando tradições humanas. Nós estamos fazendo, alguns dos nossos líderes hoje aqui das igrejas brasileiras e do mundo estão fazendo a mesma coisa, corrompendo a lei de Deus, desprezando, desrespeitando. E ao fazer isso é tão terrível porque eles fazem isso e levam os seus fiéis ao erro, corrompem a lei do Senhor, negociam a palavra de Deus e eles são considerados, esses que negociam, que corrompem a lei do Senhor, eles são considerados desprezíveis. E não sou eu que estou dizendo. A palavra de Deus diz lá em Malaquias 2, do 8 e 9. Mas vocês se desviaram do caminho e por meio de sua instrução levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu os fiz desprezíveis e indignos diante do povo, na medida que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação
da lei, Malaquias 2, 8, 9. Esses que negociam a palavra, essas pessoas que vivem de acordo com os padrões do mundo, são considerados desprezíveis e indignos. Mas, contudo, os que guardam a lei, os mandamentos, que obedecem a Cristo, que obedecem a Deus, esses são felizes. Os que vivem o que pregam, os que honram a palavra de Deus, Deus os honrará, e esse será considerado grande no reino dos céus. Para encerrar, vamos ao verso 20. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Por que jamais entrarão? Porque não são cidadãos celestiais. Simplesmente, nossa obediência à lei deve exceder a dos fariseus, que negociavam a palavra com tradições. Nossa obediência, nosso amor à palavra de Deus, nosso zelo deve exceder a desses falsos profetas. A nossa justiça deve exceder a justiça desses homens. Nós não podemos ser como tais homens, que fazem campanhas nas TVs para demonstrarem santidade. Eles que bradam aos quatro cantos do mundo, que jejuam, que oram e dizimam e atrelam o dízimo à salvação, que por dizimarem se acham mais crentes do que os outros. Eles não fazem isso para Deus. Eles fazem tudo isso para engrandecimento próprio. Por isso que Jesus está dizendo, olha, vocês têm que ser melhores. Melhores em me servir, melhores em me adorar, melhores em me obedecer. Cristo veio ao mundo para excluir essa falsa bondade desses homens, essa falsa justiça. Cristo veio para mostrar que a justiça desses homens, que a justiça dos fariseus não era nada comparada com a justiça divina. E nós temos que almejar ser semelhantes a Cristo, ser melhores que esses homens que se julgam, que arrotam santidade, mas que no fundo só enganam, são lobos na pele de cordeiro. Nós temos que ser melhores que eles. Ser melhores servos, servos melhores. Servir a Deus de forma mais plena, de forma mais certa. Nós não podemos confiar em nenhuma das nossas obras. Se eu dizimo porque eu sou grato a Deus. Se eu jejuo para me aproximar, para ficar mais sensível a Deus e não para mostrar aos homens uma falsa santidade. Não para me mostrar que eu sou mais santo que o irmão. Não, quem faz isso é um pseudo-crente, um pseudo-evangélico, um falso crente, um falso evangélico. Nós não podemos nos basear nesse tipo de obra. Nós temos que fazer isso porque nós somos fiéis a Deus, porque nós queremos nos aproximar de Deus. Temos que respeitar a lei e obedecê-la porque temos amor a Cristo e não para ser melhor que homens. Sejamos servos fiéis. Entendamos que Cristo veio para cumprir a lei e não para aboli-la. Mostremos através das nossas atitudes que somos cidadãos do reino de Deus e não cidadãos do mundo. Eu encerro essa palavra. Espero que nós possamos sair edificados hoje daqui. Que entendamos que necessitamos obedecer à lei de Deus, que necessitamos amar a Deus, que necessitamos obedecer à lei de Deus porque amamos a Cristo. Vamos orar. Pai, te agradeço por essa oportunidade. Santo és tu e digno de toda honra e toda glória. Que o teu amor e que o amor que nós sentimos por ti nos impulsione a obedecer a tua lei. Que entendamos que devemos ter as práticas espirituais não para sermos melhores que os nossos irmãos, mas para nos aproximarmos de ti, para que nós venhamos a te conhecer melhor. E que se nós viermos a nos orgulhar de alguma coisa, seja em te conhecer verdadeiramente, como diz a tua palavra. Então fica conosco durante esse resto do dia, durante o resto dessa semana, que tu possa abençoar os meus irmãos e vão estar trazendo as reflexões diárias aqui no Devocional. Assim eu te oro, te agradeço. Amém. É isso, meu amado. Nos vemos brevemente e fique conosco durante o resto da semana aí com a irmã Maeli, o irmão Oliveira, o irmão Túlio, com a irmã Kathleen. Compartilhe esse Devocional. Nos ajude a propagar o Evangelho de Cristo. Amém.